advogada, tá? É um serviço que eu gosto muito de fazer e faço bastante. Bacana, doutor. E tira uma dúvida minha, uma desculpa, mas vamos lá. Todo esse trâmite, a gente ia precisar acionar, por exemplo, a prefeitura, porque essa comunicação também, quando a gente tentou buscar informação ali na prefeitura, no cartório, a minha mãe sempre fez isso sozinha, né? Então, ela sempre relata um descaso assim, total, sabe? E o que a gente não quer é ter, assim, de certa forma, ter esse contato direto, justamente minha mãe está sozinha em Aguaí, né? Hoje eu resido em Campinas e eu não consigo estar ali junto com ela para buscar informações caso seja necessário. Todo esse trâmite é possível fazer sim, a gente tem que ir por nós até essas pessoas. A ação de uso capião é muito tranquila, né? É uma ação bem diferente das outras, porque não é uma ação litigiosa, contenciosa, que você chama alguém para brigar. Não, é uma ação declaratória. Eu explico isso para os meus alunos e os leitores, por quê? Tem muita advogada que não sabe fazer a ação de uso capião. Ou se não faz copia e cola do Google, e o Google tá cheio de modelo errado. Coloca um réu, vou brigar, quero citar. Não, você não está brigando com ninguém, é paz e amor essa ação. É uma ação que você está batendo na porta do Poder Judiciário e está falando, judiciário, eu tenho a posse, 16 anos. Essa posse é mansa e pacífica. E eu me enxergo como proprietária, como dono, animus domini. E você vai provar isso com os documentos que você tem, não precisa ter todos, né? E aí o judiciário vai fazer o quê? Ele vai fiscalizar isso, essas provas que vão ser juntadas, se não essas provas não suprirem, vai marcar uma audiência, que é muito difícil marcar, audiência de instrução e julgamento. Quando não tem prova documental, pode ser até que marque, vai conferir e vai julgar. Claro que no uso capião vai ter a citação do último proprietário que consta na matrícula, os seus herdeiros, vai ter a citação dos vizinhos, os confinantes, vai ter também no uso capião, nós vamos ter aí a manifestação da União, Estado, Município, do MP em regra, mas mesmo que alguém fale algo ao contrário, que queira que vocês acabem perdendo a ação, vocês vão ganhar, porque 16 anos de posse, gente, cá entre nós, hein? É muito tempo de posse. Tanto é que de 36 espécies de uso capião, vocês poderiam usar qualquer uma delas que vocês têm chance muito grande de ter sucesso na demanda, porque é 16 anos de posse, né, gente? Eu não abriria a mão, eu faria uso capião. Primeiro porque quando você faz uso capião, o protocolo da distribuição já é um documento que você está pleiteando a regularização do imóvel. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque vocês vão conseguir essa regularização, vai se tornar dono, proprietário sem ter que fazer acordo com ninguém. E terceiro, né, se algo acontecer e realmente aparecer alguma ação, alguma coisa, que eu acho que não vai vir, vocês vão usar esse uso capião em matéria de defesa, a súmula 237. Então tem tudo para dar certo, viu, gente? Sim. Ah, que bacana. Aí eu não sei se a minha mãe vai falar sobre, mas tem uma questão irregular também da metragem, né, da forma que também estão sendo cobrados os impostos de PTU, né? Hoje a cidade ela passou por um mapeamento, né, de cada casa para poder fazer essa soma aí dos impostos. E nesse mapeamento que a prefeitura fez, já está na imagem que eles nos cederam, né? Então, tem uma diferença ali também, então eles estão pegando parte de outro terreno, tudo. Não sei se isso tem a ver também, sabe, com Entendi. essa regulamentação. Na verdade, esse uso capião é muito interessante para vocês, por quê? Nós temos a regularização registral e a regularização administrativa, né? O que é a regularização registral? É no cartório de imóveis. Você só é dono quando você tem o seu nome no cartório de imóveis, bonitinho lá. Quando a gente não tem o nosso nome no cartório de imóveis, nós não somos donos, não somos proprietários. Nesse caso, esse uso capião vai fazer o quê? Vai fazer vocês terem o registro, a propriedade no nome de vocês, e isso ajuda, por quê? Porque vocês vão correr atrás de uma regularização administrativa. Sendo proprietário, eu vou com a certidão de propriedade e falo, ô prefeitura, eu quero agora averbar a planta atualizada do imóvel. Eu quero agora ter o imóvel atualizado também no município, na prefeitura. Então, a regularização registral é uma, e a regularização administrativa, que é na prefeitura e outros órgãos, né, é outra. Mas a regularização registral ela acaba te ajudando a regularizar o imóvel de forma administrativa também. E outro detalhe, o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, se vocês ganharem ação de uso capião, se tiver tributos, vocês não vão assumir esses tributos. Porque é uma página nova, né? Conta dali para frente, entendeu? Por isso é interessante fazer uso capião. E uma opinião, né? Uma orientação muito importante.
Não é caso de adjudicação compulsória. Se você pega um advogado, uma advogada que não é da área, a graduação ensina muito mal o advogado, a advogada, porque é muito teórica, né? Ele vai falar assim, opa, adjudicação compulsória. Não é caso, porque a adjudicação compulsória é a forma derivada de adquirir propriedade, não originária. Então vocês vão assumir um problema, né? Todos os tributos em atraso, os gravames. E outro detalhe, a adjudicação compulsória pode ser que vocês ganhem, mas não consigam registrar no cartório, entendeu? Sim. Não faz sentido, né, Mike, com as outras informações que a gente teve também. Não faz adjudicação compulsória não, que seria uma fria, viu, gente? Com muito carinho, tá? No caso de vocês, tem que ser sim ação de uso capião. 16 anos de posse, imagina. Eu falo que quando a gente tem uma bazuca para usar na guerra, para que a gente vai usar uma faquinha, né? Ah, vou usar a faquinha porque sou corajoso, gosto de emoção. Não, isso é furada, né? Sim. E que nem no caso, doutor, que nem lá atrás, se eu tivesse entrado com esse uso campeão, eu tinha conseguido, porque na época eu fui orientada que não teria como. Ou foi mudado ali depois? Com todo respeito, né? Mas foi mal orientada, né? Já tinha ganhado já. Porque o uso capião, você não precisa ter 16 anos de posse. Com 10 anos de posse, você já consegue fazer uso capião extraordinário, moradia habitual. Então, foi uma infelicidade muito grande. Quem orientou, falou, não dá para fazer uso capião. Como que não dá? Né? Tem que fazer uso capião. É uma forma de vocês... Até hoje eu tenho a dúvida por causa que eu entendi, tipo assim, não tinha como eu fazer uso campeão do meu lote, porque não existia esse lote registrado em cartórios, tipo assim. Não tem lógica, né? Nós temos até a tese, ou uso capião, do vício registral. Quando nós fazemos uso capião? Justamente nessa situação, quando existe um vício registral. E se existe um vício registral, que é a falta de matrícula, nós vamos fazer uso capião justamente por isso. Porque eu vou regularizar o imóvel, o cartório vai criar uma matrícula nova. Esse é o objetivo do uso capião, né? Eu devia ter procurado o vídeo do senhor mais antes. Mas tudo é no tempo certo, no tempo de Deus, né? Mas eu fico chateado com essas pessoas que saem orientando. É que o direito, faço parte de um outro grupo, né? E normalmente quem faz minha pós-graduação, quem procura minha mentoria, são advogados do bem, mais humildes, no sentido da palavra mesmo. Não humildade no sentido de falta de conhecimento. Humildade no sentido de ser humano. Porque a arrogância não leva ninguém a nada. E tem a gente que acha que tem que ter a resposta para tudo, né? Que tem que atuar em todas as áreas, e quem faz tudo não faz nada. Não dá para atuar no direito previdenciário e imobiliário. São ramos diferentes, você vai me desculpar, totalmente diferentes. Criminal e imobiliário, não dá. Você me desculpa, mas quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, só enrolando os outros, né? Sim. Eu também sou cabeleireira, eu foco mais numa coisa do que não é verdade? Aí você vai se especializar em cabelo de homem, de mulher, loiro, não sei os termos, né? Mas vai dar errado, né? Vai dar errado porque ninguém faz tudo nessa vida, né? Sim. É mais alguma coisa, João? Eu estou à disposição, tá? Pensem direitinho, conversem entre vocês. Se quiser fazer comigo é um prazer, eu ajudo muito, tá? E outra coisa, é o caso de pedir uma verbação premonitória também. Por que verbação premonitória? Porque vai constar na matrícula que existe um uso capião em andamento, ou seja, vai aparecer na matrícula do imóvel que vocês estão buscando a regularização do imóvel. A chance de conseguir o deferimento desse pedido é muito grande, tá? Não, bacana. Eu acho que aqui eu queria trazer a questão de indenização por tudo que a minha mãe passou. Porque assim, a história é um pouco mais longa do que isso, né? Ela tentou, de fato, esse contato com esse vendedor, né? E assim, das vezes que eu não estive presente, porque minha vontade era de estar ali pelo menos para poder retribuir as palavras dele. Então, não sei, você acha que vale a pena também estar com esse tipo de ação por danos morais? Precisa tomar cuidado, o uso capião, ele vai ser feito em virtude da posse que a sua mãe tem, 16 anos. Claro que pode a sua mãe fazer uma ação de perdas e danos, que é a ação de danos morais. Mas qual que é o problema disso? Em primeiro lugar, é a prescrição, né? Claro que nós temos aí entendimentos que não há prescrição quando se fala de dano moral, então daria aí para tentar trabalhar com isso. Mas o problema é que a outra parte tem uma tese de defesa mais ou menos pronta, ela vai falar que deixou de ser pago, né? Então precisa tomar cuidado. Eu não sei se vale a pena, depois de tanto tempo, fazer danos morais. Eu não faria, eu particularmente não faria. Eu faria a ação de uso capião, regularizaria o imóvel sem depender de ninguém, e a vida que segue, sabe, gente? Eu acho que não, com certeza. A ideia mesmo, eu acho que isso já faz uma devolutiva ali para ele, que
ele não está lidando Tem até o com entendimento que pessoa. o prazo prescricional, segundo o Código Civil, define que uma ação indenizatória, como danos morais ou dano material, seja de 3 anos. Se o dano decorrer de uma relação de consumo, a vítima tem o prazo de 5 anos, né, para mover a ação. Aí poderia tentar alegar que era uma incorporadora, uma loteadora, mas a gente está falando de 16 anos, ou seja, de um jeito ou de outro cai na prescrição, né? Então, vocês vão brigar por esse direito, hoje não dá mais. Seria uma aventura jurídica, viu, gente? Sim. Bacana. Desculpa a minha sinceridade, mas eu falo que eu ganho a amizade de vocês, mas vou falar sempre a verdade. Eu não tô aqui para enganar e nem vender ação, não, viu? Foi tanto transtorno que eu passei. Ah, não. E a pior coisa que tem... Falaram pra mim que estava sendo resolvido, que eles queriam que eu fizesse, que passasse o trator em cima dos barracos da gente aqui, que são mais de 100 famílias, né, que moram aqui, que tá na mesma situação. Aí a gente fica assim, sem reação, porque a gente fica com medo de ofender as pessoas que estão em autoridade lá no fórum, né? Não, e outra coisa, a pior situação que tem é eu induzir vocês a entrar com uma ação, sendo que não precisa, não pode, está prescrita. Aí vocês vão ficar mais frustrados ainda, né, com o mundo judiciário, com o poder judiciário. Então, não é caso não. Hoje o que eu faria? Vocês têm a prescrição a favor de vocês positiva para uso capião, mas perdas e danos, passou o tempo, hein? Passou a hora, já não dá mais para fazer não. Não, bacana. Em questão de prazo, eu sei que é difícil a gente falar de um caso por uma série de fatores, mas consegue nos trazer uma média de como funciona esse processo? O processo de uso capião já foi uma das ações mais demoradas, né? Eu fiz uma entrevista recente na TV Justiça, até um outro doutrinador falou, eu saí do escritório e ainda não tinha julgado, mas é outra época, ele está falando de uma época totalmente diferente. Aí eu percebi que talvez o doutrinador ele escreva livros, mas ele não advoga. Por quê? Quem advoga na prática no direito imobiliário sabe que nós temos decisões de 1 ano. Fora de Osasco, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, já tive decisões de 1 ano. 1 ano e meio, 2 anos. Então, a ação do escapião deixou de ser uma ação demorada e passou a ser uma ação que você tem resultados úteis aí em média 3 anos. Pode ser mais, pode ser menos, mas normalmente é isso. Então, falar algo contrário disso é porque não atua na área, né? E para vocês, se ela durar 1 ano ou 3 anos, é claro que quer que dure menos, né? Mas muito importante é que ela vai ser usada, enquanto ela estiver viva, em andamento, como matéria de defesa, né? Sim. Porque vocês vão usufruir da súmula 237 para se defender. Caso venha uma bomba, uma ação, uma reivindicatória, uma ação de arbitramento de aluguel, uma ação de extinção de condomínio, vocês vão usar o próprio usucapião que estará em andamento para se defender. Então vocês não vão usar o usucapião só depois que ganhar, mas vocês vão usar enquanto ele estiver em andamento para se defender também, entendeu? Sim. Deu certo. Eu acho que... Pode falar. Então, aqui é a minha preocupação. Não que até então nem estava pensando em alegar e não pagar a dívida, no caso, né? Porque eu falei, se viesse resolver, ele viesse cobrar valores que fosse convívio ao que eu fiquei devendo, né? Até pagaria, né? Que eu não tava nem negando de pagar, só que eu sei que ele vai me cobrar coisas, né? Absurdas, até chegou ao ponto de retirar o imóvel de mim, que eu tenho certeza que ele estava preparado para isso. Então, eu tenho que ter essa garantia. Ele não está numa situação tão favorável assim, não. Na verdade, a ação de execução prescreveu, a ação de cobrança prescreveu. Ele poderia fazer uma ação monitória contra vocês, né? Se o imóvel estiver no nome dele, que não é o caso, está no nome da loteadora, né? Aí sim ele poderia fazer uma ação... Oi? Tá no nome dele mesmo. Passou, né? Esposa dele. Ah, tá. Isso. Aí ele poderia fazer o quê? Ele poderia fazer uma ação reivindicatória, uma ação de extinção de condomínio, arbitramento de aluguel. Para que vocês evitem essa dor de cabeça, né? Ele também está limitado dentro do que ele possa fazer. Vocês têm que fazer o usucapião para ontem, o quanto antes, né? Se possível, faça até esse ano, independente de quem for fazer. Por quê? Porque o fórum vai entrar em recesso em dezembro, só dia 20. Mas vocês já vão ter uma ação de usucapião na mente, já vai ter um protocolo que existe um pedido de regularização. E vocês têm tudo, né, para ganhar esse usucapião. 16 anos de posse, animus domini, posse mansa pacífica. Vocês têm os pressupostos gerais para ganhar esse usucapião. E 16 anos de posse, vocês podem usar qualquer uma das espécies de usucapião. São 36. Vocês vão usar a melhor espécie que tem, que é a do 1238, né, do Código Civil.
que é o uso capião extraordinária, porque permite má fé, não exige justo título, ou seja, você pode até juntar esse contrato, mas esse contrato não vai fazer você ganhar ou perder, porque esse uso capião não exige justo título. Então o juiz ou a juíza não pode falar, opa, esse contrato não foi pago, então eu entendo que esse uso capião é improcedente. Ele não pode fazer isso, porque o uso capião que vocês vão usar é independente de justo título, independente de boa fé, entendeu? Sim. Entendi. Entendido. E a respeito do... Que nem essas dívidas ativas aí que tá... Até existe processo, até esse dia mesmo eu tive que parcelar um que vieram ter uma ação para penhorar bens na minha casa. Como fica essa parte? Na verdade, vocês vão usar o uso capião para se defender em relação ao imóvel, usando a posse, mas pacífica, animus domini, a súmula 237, a função social da propriedade, o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Vocês vão usar tudo isso como argumentos para se defender. Agora, em relação a ações de cobrança, ação de execução, aí vocês vão usar outra defesa, que é, no caso da cobrança, contestação. No caso da execução, embargos à execução, entendeu? Ah, sim. É porque até então estão cobrando de 2006 a 2018, estão cobrando não só o meu, né, IPTU, tá cobrando o IPTU